Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do ABAIcast, o podcast da Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos. E hoje, eu e meu querido amigo Paulo Abrão, meu vice-presidente, temos o prazer de fazer um podcast um pouco especial. Vamos começar agora, nas próximas edições, trazer aqui no nosso podcast pessoas premiadas no Prêmio ABAI Melhor Assessor de 2025. E para começar, temos o prazer de estar com Daniel Siskovski, não sei se acertei, Acertou. que foi o grande vencedor do prêmio na categoria Under 30, ou Under 30, vamos falar em inglês, já comecei, né? Ou abaixo de 30, e é muito bom. Obrigado, Daniel, por receber esse convite e aceitar vir de Ponta Grossa. Daniel é de Ponta Grossa, trabalha em Londrina, na filial da Invest Smart, e aceitou o convite para vir gravar aqui em São Paulo um pouquinho. E para começar, antes de passar para o meu querido amigo Paulo, me fala um pouquinho o que você sentiu quando você recebeu a notícia de ser considerado o melhor assessor menos de 30 anos do Brasil, reconhecido pela ABAI. Primeiramente, eu que agradeço pelo convite. Admiro muito o trabalho que vocês vêm fazendo pela classe dos assessores de investimentos, todos os profissionais do mercado, de modo geral. E só de eu estar na premiação já foi uma... assim, até me arrepio um pouco agora falando disso. Já foi uma honra enorme por ser também um trabalho independente, no caso, que independe de corretora ou de banco, ser algo geral do mercado que busca contemplar justamente os melhores profissionais, independentemente da casa. E quando eu passei para os finalistas, já fiquei muito assim, animado, vai criando expectativa. E na hora que assim, me falar bem a verdade, eu já sabia que eu tinha ganho, na hora que a moça foi ler o nome, eu vi que ela demorou. Assim, como o sobrenome não é muito fácil de ler, eu pensei, acho que deu certo, mas brincadeiras ou verdades à parte, para mim foi uma coisa que passou um filme na minha cabeça desde quando eu comecei, com 20 anos como assessor, quando eu comecei a investir com meus 15, 16 anos, então, poxa, parecia que nasci para esse prêmio também, então foi super legal. Oh, que bacana, muito legal, a gente fica feliz assim, e foi marcante porque foi a primeira edição. Sim. E o prêmio do primeiro vencedor ninguém vai tirar de você, viu, Daniel? Não, é isso aí, presidente. Primeira edição do Prêmio ABAI, bem-vindo. Daniel, nós sabemos que o mercado de assessoria está cada vez mais competitivo. O que você acredita que realmente diferencia um assessor de alta performance hoje? Assim, eu falo até para os assessores novos da equipe e, de modo geral, assim, também que o mercado, quando eu entrei, ele tinha uma dinâmica e hoje ele tem totalmente outra, né? Ficou muito mais competitivo, você não tem basicamente só uma casa que tem assessoria de investimentos, né? Até os próprios bancos tradicionais melhoraram também no atendimento e no nível de produtos, você não pode negar isso. Então, eu acho que o que vem fazendo a diferença, né, naqueles que se destacam é justamente o quanto que você consegue ter a confiança do seu cliente, demonstrar ser um profissional confiável, que você está ali com transparência, que você está ali realmente para fazer um trabalho de longo prazo, né? Um trabalho igual, por exemplo, você não vê, o cara vai fazer direito, vai ser advogado tributarista, ele não pensa em fazer uma operação, assim, uma ação só, ele quer cuidar da vida tributária do cliente dele por essa vida, né? Então eu vejo que os assessores, os profissionais que têm essa visão voltada para o mercado financeiro e buscam sempre entregar diferenciais competitivos para as pessoas, famílias, empresas, você ter ali uma gestão patrimonial melhor, é o que se destaca. Você pensar fora da caixa, não se limitar assim, porque o mercado está bom, o mercado está ruim, isso é cíclico, a gente tem que saber disso melhor que qualquer um e sempre se importar com as pessoas, né? Se você bota os interesses, se importa genuinamente, talvez não seja o caminho mais fácil no curto prazo, mas com certeza é o caminho que vai te dar longevidade na profissão. Perfeito. Eu acho ótimo. Vou aproveitar aqui, pode se me permitir, acho que você falou um pouquinho do que é essa alta performance, mas falar um pouquinho de você, Daniel. Um pouquinho, você falou dos 20 aos 30, são 10 anos dessa trajetória como assessor ou trabalhando... Oi? 26. 26, perdão, né? Under 30, fiz a conta. Cabelo branco, então... 6 anos como assessor? 6 anos. Esse ano, né? Olhando esses 6 anos, o que você falou que, olhando para trás, o que foi mais decisivo nessa sua trajetória que te fez hoje ter essa alta performance? Ou o que você diria para esse jovem também que está começando agora, olhando esses 6 anos, o que você acha que foi o mais importante na sua trajetória? Assim, essa é uma situação que eu sempre acabo me perguntando e óbvio que vem na minha cabeça os momentos bons,
as premiações na Expert, os prêmios da InvestSmart, agora, recentemente também, o prêmio da BAE, enfim. Mas se eu puder, assim, elencar os momentos que foram realmente decisivos, que me fizeram crescer, eu acho que é mais correto eu falar dos momentos de dificuldade. Os momentos de que você teve algum problema com algum cliente, ou o mercado estava ruim, teve alguma situação que muitas vezes não dependia de você, como já acontece, mas que te impacta, né, porque vai impactar o teu cliente, algum problema que ele tenha na seara pessoal dele, enfim. Tem um problema trabalhista, um problema jurídico. Não tem nada a ver, não é um problema do profissional de investimentos, mas isso pode acabar afetando a performance. Então, os momentos difíceis de dificuldade, onde eu tive que realmente parar para pensar em qual a lição que eu extrairia daquilo, como que eu sairia melhor daquilo, como que eu poderia aprender, eu acho que foram os momentos mais, assim, cruciais na minha carreira até agora, né? Assim, porque você cresce quando você tem uma dificuldade, né? Quando você tem que pensar fora da caixa e, como eu gosto muito dessa coisa de pensar fora da caixa, uma expressão vaga, mas a ideia é justamente ser vaga, né? Porque não botar numa caixa as coisas, para você sair melhor de uma situação e não ficar, ó céus, ó vida, por que isso aconteceu comigo? O mercado tá ruim, enfim. Acho que esses foram os momentos que fizeram com que eu evoluísse cada vez mais, aprendendo com os próprios erros, né? Perfeito, legal. Uma curiosidade, você assessora hoje uma carteira de quantos clientes? Eu separo, se me perguntar quantas contas eu atendo, eu não vou saber te precisar, porque eu tenho uma filosofia, que inclusive o Rodolfo Bastos da Oyster, que é meu mentor, tenho orgulho de dizer que eu sou mentorado dele, foi a primeira cobaia dele, inclusive, ele me ensinou, no caso, que é trabalhar com pontos de contato, né? Eu tenho hoje 75 pontos de contato, pouco menos agora, mas o número ótimo é 75 pontos de contato. Isso daí é uma metodologia que vem do mercado americano, do Robert Knapp, que é o cara que fez basicamente uma revolução na forma de atendimento do Merrill Lynch nos anos 2000, enfim, com o livro Supernova Advisor. E ponto de contato, por que eu acho interessante? Porque às vezes eu vou ter uma conta que eu vou ter 3 pontos de contato. Então, são 3 decisores. Às vezes eu vou ter 10 contas onde eu tenho um ponto de contato, que é apenas um decisor. Então, eu falo que essa métrica, na minha opinião, pelo menos na minha forma de trabalho, de fazer essa gestão patrimonial completa, se encaixa melhor do que só olhar o número de contas. Enfim. Perfeito, perfeito. E como você equilibra resultado financeiro? Nós sabemos que a nossa profissão, sem performance, né, o assessor está fadado ao fracasso. Então, você é um assessor de sucesso, ganhou aí a premiação, vários outros prêmios também. Como você equilibra o resultado financeiro com ética profissional e o relacionamento de longo prazo, né, com seus clientes? Eu não vou saber parafrasear corretamente, assim, mas é a ideia do Ray Kroc, que é o cara do McDonald's, enfim, que fez o marketing do McDonald's, né? Ele fala, se você trabalha visando única e exclusivamente o dinheiro, você nunca o obterá. Mas se você ama o que faz, se bota o seu cliente no primeiro lugar, se dedica de corpo e alma, o sucesso e o dinheiro serão consequências, né? Então, eu falo que o mercado financeiro, as pessoas, e isso senso comum, né, vamos dizer assim, lenda urbana, no caso, pensa muito no profissional do mercado financeiro, aquele cara ganancioso, pregão viva voz do 30 anos atrás, enfim, aquela loucura. E, na verdade, eu vejo que, falando novamente assim, se você pensa se coloca como, entre aspas, profissional liberal ou como realmente um empresário que você tem que ter a satisfação do teu cliente para que isso gere resultado, a gente estava dando exemplo dos cookies ali de Londrina, enfim, esse cara está pensando sempre na satisfação do cliente dele, por isso que ele consegue ganhar dinheiro. Então, eu acho que você buscando fazer isso, como eu disse, não tenho dúvidas que esse não é o caminho mais fácil. E eu falo isso muito para os assessores mais novos. Não queira buscar atalho, não queira pensar na comissão em curto prazo, porque, beleza, você pode até... Eu vi inúmeros casos de assessores que começaram junto comigo, que eles até tinham um resultado financeiro muito melhor no curto prazo do que eu. Enfim, mas é aquela coisa. Tipo, se você não faz aquilo que é o correto, você está pensando no dinheiro, um mercado super competitivo como ele está agora, uma hora vai chegar alguém ali oferecendo o que é o correto. Perfeito. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que o resultado financeiro é consequência de você ter uma boa filosofia, uma boa metodologia. Perfeito. Não, acho que
apesar da pouca idade, você fala com bastante propriedade. Eu acho que isso é muito legal. Não é? É isso, presidente. Porque eu me Impressionante. Vamos. Você falou que eu falo muito, abre aspas, eu falo muito para os assessores mais novos. O que você tem para falar para os mais velhos? Eu ia brincar aqui, o que você tem para falar para nós dois, velho? Comendo sempre no carreiro, mas foi boa. E eu falo isso porque, apesar da sua pouca idade, você fala com propriedade, porque Paulo e eu, já Paulo um pouco mais de tempo na assessoria, mas a gente deve estar completando já mais de 20 anos nessa área de assessoria de investimentos. Eu falo que o nosso trabalho sempre pergunta para ele como que é o assessor. E eu uso muita frase do Samir. Às vezes o assessor tem que, quando começa, tem que passar da arrebentação, né? Aquela primeira parte. Mas o que eu acho que quer dizer para quem está nos assistindo? O assessor que está nos assistindo ou quer virar assessor, essa resiliência. Você tem que começar. A carreira de assessoria, eu brinco que é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Porque você tem que ter sempre aquele ritmo. Hoje, o nosso maior ativo é o cliente. Muitas vezes, o que nós vendemos, você na sua operação, o Paulo na dele, eu na minha, é commodity. Você tem o mesmo produto que eu tenho, que ele tem. O que diferencia é o valor agregado, é a assessoria, é o olhar pelo cliente diferenciado. Eu vi nesses 20 anos aí de mercado, muitas empresas maiores do que as nossas subirem, deixarem de existir, porque o foco não era no nosso maior e único ativo, que é o cliente. Sim. Acho que o assessor de sucesso é aquele que falou que você resumiu aqui. Foco 100% em atendimento do cliente. Isso pode vir, várias entrevistas que pedem, a IA vai substituir o assessor. Não, o nosso atendimento ao cliente, esse atendimento humanizado, isso nunca vai deixar de existir. Acho que esse é o ponto principal, traduzir esse economês do que é o mercado financeiro para o nosso cliente, entender ele verdadeiramente. Vou até passar por Paulinho fazer a última pergunta, mas acho que acho que numa feira da Charles Schwab, uns 4 anos atrás, mostrando que o assessor de sucesso é aquele que perde menos tempo olhando planilha, estudando, e olhando mais tempo em fazer verdadeiros relacionamentos com os clientes. E aquela provocação, ok, Daniel, você conhece bem seu cliente? Como chama os filhos do seu cliente? A esposa, o que ele tem? Ou seja, o nosso trabalho é conhecer verdadeiramente e entender para atender o nosso cliente. Então você falou aqui, acho muito bacana. Parabéns aí pela trajetória. É isso aí. Daniel, não sei se você sabe, alguns critérios que nós utilizamos para o prêmio foram inovação e qualidade. O que você utiliza no seu dia a dia, na sua rotina? Quais métricas de inovação e qualidade no dia a dia com o seu cliente, tal, para que você se estabeleça e, enfim, faça um trabalho de resultados e que realmente faça a diferença para os seus clientes? Acho que até em linha do que a gente falou anteriormente, assim, até usando a questão da IA, né? Enfim, a IA, eu vejo ela muito mais como um instrumento, uma ferramenta para que o assessor consiga realmente ter mais tempo se dedicando para conhecer o cliente dele, que é aquilo que importa, né? Porque... E aí eu vejo que, por exemplo, uma coisa que eu sempre trabalhei desde o início com CRM, né? Em CRM, eu tenho 3 CRMs hoje, no caso, né? Um para cada coisa. Até meio confuso isso daí, mas enfim, do meu jeito. É a idade, Paulinho. Eu com já não dou conta. Brincadeira, Daniel. O escritório que eu trabalho também, ele tem muito foco também na questão de tecnologia, de Power BI, de você ter os dashboards, você ter os KPIs ali na palma da tua mão, para que você consiga entender os seus pontos fracos, vamos dizer assim, os seus pontos fortes, o que está certo e errado de uma forma mais simples, vamos dizer assim. É simplificar aquele trabalho de raiz, de Excel e tudo mais, você conseguir ganhar uma escalabilidade melhor nisso para que você consiga realmente entregar o teu diferencial, que não é uma planilha. Né? Claro. O teu diferencial é a planilha no momento certo. E às vezes não vai nem ser uma planilha, às vezes uma bela conversa. E se você utiliza, e eu acho que isso, até o próprio CFP, que quando eu entrei na profissão, eu precisava de 3 anos, se não me engano, só. 2 anos e meio. Daí, quando eu ia fazer 3 anos, me deu para 5. Aí eu fiz 5, eu passei na prova até antes de fazer os 5, no caso, ficar esperando até para jogar, para planejar ali. E agora parece que vai cortar de volta. Enfim, eu falei, isso é uma perseguição, né? Mas eu acho que essa questão de inovação, o inovar não vem necessariamente só com tecnologia, vem você buscar se auto-aperfeiçoar sempre, né? E não apenas pela certificação, acho que o mais legal do que você falar que você é CFP,
você aplicar os conceitos no CFP também. Então, eu vejo que a minha inovação é sempre querer inovar na minha forma e evoluir na forma do meu atendimento. E aí você vai usar as ferramentas que tem, justamente para que você consiga ter um tempo maior com o teu cliente, para você poder, coisa que eu não conseguia 3 anos atrás, ficar 3 horas ali, jogando um papo fora com o cliente, assim, mas é nesses papos fora que o cara, às vezes, vê que você está ali realmente, eu não tô falando, ele não está falando de negócio comigo, ele está aqui conversando comigo na física, como um amigo, né? Quem que não quer um assessor desses? Quem que não quer uma pessoa que você possa confiar, que se importa genuinamente com você e com a tua vida, no caso? Então, enfim, o resto é consequência. É isso. E para terminar, tem uma última pergunta. Acho que a gente já falou bastante aqui, mas antes de fazer a pergunta, se você jogando papo fora ou, enfim, curso, na verdade, você está criando relacionamento. Exato. É nessas informalidades que verdadeiramente você está se conectando com o cliente. Exato. E eu acho que é isso que, de fato, é certeza. O assessor de sucesso é aquele que gera conexões verdadeiras e duradouras. Porque, de fato, o meu escritório, o seu, dele, não se diferencia por produto. É por atendimento e pelas conexões que a gente cria. E para terminar aqui o nosso bate-papo, mais uma vez, parabéns pelo prêmio. Que mensagem você deixaria para aquele jovem, aquela pessoa, ou não só jovem, aquele jovem na profissão que está entrando agora? Que conselho você daria para ele? Assim, a gente... Primeiro de tudo, você nunca parar de estudar, nunca parar de evoluir, saber que vão ter momentos difíceis, o mercado está cada vez mais desafiador, mas se fosse fácil também não teria graça, eu falo, né? Então, e não procurar atalho, assim, procurar nem que seja... eu falo que tem um assessor que ele é mais velho que eu, obviamente, mas ele é mais jovem na profissão, vamos dizer assim. Eu falo para ele... fulano, você está indo bem, assim, você está construindo relacionamentos, você está fazendo várias reuniões, vários contatos, todo mundo está te elogiando dos teus clientes, então você vai virar uma hora ou outra. Comigo foi assim também, eu parecia que batendo a cabeça na parede por um tempão e você não conseguia quebrar a arrebentação que o Samir tanto fala, e de repente as coisas começam a andar, começam a virar. Se você tem essa persistência, se você busca sempre evoluir, com foco no cliente, se você faz o certo, talvez pareça que no curto prazo você o mercado está sendo ingrato com você, com muito cuidado com essa palavra, mas se você faz o certo e tem uma filosofia e tem ali também programado onde você está hoje, onde você quer chegar, as coisas, tem um plano de ação, né? As coisas vão acontecer eventualmente, né? Tem essa organização. Então, persistência, fazer o certo sempre, no caso. E fazer o certo pode parecer assim, muito abstrato, mas a gente sabe o que é o certo. E também ali ter ali uma metodologia e objetivos bem definidos, né? Para que você consiga chegar onde você almeja. Poxa, show de bola. Daniel, mais uma vez, obrigado pela sua presença, por ter vindo aqui em São Paulo gravar esse nosso podcast. Mais uma vez, parabéns pelo reconhecimento. Para a gente aqui, para mim, para o Paulo, para toda a diretoria da ABAI, que já somos assessores há tantos anos, ver essa nova geração trazendo tanto mais conhecimento que a gente aprende tão mais, acho que é muito bacana. Obrigado mais uma vez, espero você agora esse ano de novo. Ainda consegue concorrer mais 4 anos pelo mesmo prêmio, dá para levar alguns troféus aí de Under 30 dessa premiação, mas queria te agradecer mais uma vez e parabéns. Eu que agradeço e mais uma vez aí parabenizar a ABAI por todo esse movimento, né, essa iniciativa de valorização da profissão. Até o próprio Furla deu um discurso super bonito, assim, que ele dá arrepiar mesmo também. E para mim foi uma honra, um privilégio estar aqui e espero voltar mais vezes também. Nós que agradecemos. Seja sempre bem-vindo. Obrigado e mais sucesso ainda. Obrigado. Valeu, Daniel. Bom, mais uma vez, pessoal, obrigado pela presença de vocês nesse nosso episódio. O primeiro tratando sobre os vencedores do Prêmio ABAI. Fique com a gente para os próximos programas. Um abraço e até logo.